Os 12 últimos eventos históricos surpreendentes. Pessoas, tendências, normas, todos eles vêm e vão. Como resultado, a história está cheia de primeiras durações e tudo mais. O que é inovador um dia pode se tornar obsoleto em alguns anos, décadas ou até mais. Quando se trata de identificar exatamente quando algo caiu em desuso, restringir o último evento pode ser útil para entender por que e como o fenômeno histórico chegou ao fim. Seja quando o último duelo foi travado, quando a Torre de Londres serviu pela última vez como prisão ou quando o último telegrama foi enviado. A data final diz muito. As formas históricas estão cheias de algumas revelações fascinantes. Último uso da guilhotina, 1977. Frequentemente associada à Revolução Francesa, a guilhotina tinha origens na Idade Média. Era um método de execução que se pretendia ser mais humano do que outras técnicas, e teve seu uso até o século XX. A última vez que a lâmina de uma guilhotina caiu no pescoço de um criminoso condenado foi a de Amida de Jandoube. O imigrante tunisiano morava em Marsella, na França, e foi condenado à execução após ter matado a namorada. Ele foi executado em 10 de setembro de 1977. Último falante nativo de Manx, uma das línguas celtas extintas, 1974. Cornish e Manx são duas línguas celtas que caíram completamente fora do uso diário. O último falante nativo da Cornualha, Dolly Petroth, morreu em 1777, enquanto Manx continuou em áreas remotas da Grã-Bretanha até 1974. O último falante nativo de Manx foi Edward Ned Medley, um residente da Ilha de Man, nascido em 1877 ou 1878. Medley aprendeu Manx ainda menino, trabalhou como pescador durante grande parte de sua vida e faleceu no final de 1974. Existem gravações de Medley falando Manx, assim como livros e dicionários, e tem havido esforços para trazer a língua na Ilha de Man. O último telegrama já enviado, 2013. Em 27 de janeiro de 2006, a Western Union, nos Estados Unidos, enviou seus últimos telegramas, uma coleção de mensagens que foram enviadas através de sua rede de linhas que começou em 1851. É difícil precisar exatamente quando a última mensagem foi enviada, mas isso não foi o fim dos telegramas em todo o mundo. Isso não aconteceu até 2013. Na Índia, as mensagens de telegrama chegaram ao fim em 14 de julho de 2013, vetando oficialmente a técnica de comunicação. A estatal encerrou o serviço de telegramas devido às perdas econômicas causadas por SMS e smartphones, tornando esse serviço redundante. Últimos prisioneiros realizados na Torre de Londres, 1952. Com uma história que remonta ao século XI, a Torre de Londres não pretendia inicialmente ser uma prisão, mas se tornou um dos lugares mais famosos usados para confinamentos punitivos do mundo. Os prisioneiros mantidos na Torre de Londres incluem a então princesa Elizabeth, tudo em 1554, duas das esposas de Henrique VIII, Ana Bolena e Catarina Ward, e Guy Fawkes após a conspiração da pólvora em 1605. A torre continuou a ser usada como prisão ao longo da história, com um par de irmãos servindo como seus últimos prisioneiros, os gêmeos Cray, Ronnie e Reggie. Eram membros de uma organização do crime organizado no East End Londres, mas não estavam se apresentando para o serviço militar que os levou à torre em 1952. Os gêmeos Cray entraram e saíram da prisão pelo resto de suas vidas, mas a Torre de Londres tornou-se mais um repositório de documentos e artefatos reais, bem como uma atração turística a partir de então. Último duelo usando espadas de esgrima, 1967.
Em 1967, os ânimos explodiram durante um debate na Assembleia Nacional em Paris, França, e Gaston Diffierre passou a chamar seu rival de idiota, ou algo comparável. Em resposta a Diffierre, o político René Ribéry, então prefeito de Marselha, exigiu um pedido de desculpas. Quando Diffierre recusou, Ribéry o desafiou para um duelo. Diffierre aceitou, mesmo depois de chamar o duelo de grotesco e ridículo. Ele até ameaçou a masculinidade de Ribéry, indicando que ele se certificaria de torná-lo impróprio para se casar no dia seguinte. Os dois homens se encontraram em 21 de abril, cada um armado com uma espada projetada para esgrima. O duelo aconteceu fora de Paris, em Neuilly-sur-Seine, supervisionado por Jean de Lipkowski, secretário de Estado das Relações Exteriores. Diffierre e Ribéry trocaram jabs, com Ribéry declarado o perdedor depois de ser atingido 2 vezes em 4 minutos. O último papa a se casar enquanto ocupava o cargo, 872 d.C. A questão do celibato clerical remonta pelo menos ao século V, mas a Igreja Católica não proibiu o casamento entre o clero até o século VII. Isso não quer dizer que os homens não eram casados antes de receber ordens sagradas, nem que eles desistiram facilmente de esposas e famílias. Os papas também faziam parte da conversa sobre o casamento e celibato, embora a maioria fosse viúvo ou renunciasse à vida de casado quando se tornou pontífice. O Papa Adriano II foi o único em sua posição como Papa porque se recusou a desistir de sua esposa e filha. Ele tinha 75 anos quando foi eleito em 867 d.C. e não quis o cargo, tendo recusado em 2 ocasiões anteriores. Em algum momento durante o seu pontificado, sua filha foi sequestrada e agredida pelo filho de um bispo rival ou sobrinho, Eleutério. Eleutério mais tarde tirou a vida da esposa e da filha de Adriano II. 4 anos depois, Adriano morreu em 872. O último grande filme de Hollywood lançado em VHS, 2006. Há uma história de violência, dirigido por David Cronenberg. Foi lançado nos cinemas em 2005 e em DVD e VHS no ano seguinte. Seu lançamento em VHS marcou a última vez que um grande filme de Hollywood seria disponibilizado em fita. Desde sua invenção na década de 1970, as fitas VHS dominaram o mercado de filmes caseiros, mas o crescimento da tecnologia de DVD durante o final da década de 1990 sinalizou rapidamente uma mudança no mercado. Em 2001, as vendas de DVD superaram as compras em VHS, e em 2003, os aluguéis de DVD superaram os números de VHS. Última mortalidade por varíola, 1978. Como uma doença que durou pelo menos 3 séculos, a varíola acabou com a vida de milhões de pessoas ao longo da história. O uso da variolação, expondo os indivíduos a pequenas quantidades de varíola, foi a base para o desenvolvimento da vacinação durante o final do século XVIII. No início do século XX, as vacinas contra a varíola reduziram o número de doenças a níveis tão baixos que se tornou possível falar em eliminá-la completamente. Durante as décadas de 1950 e 1960, os avanços nas tecnologias e técnicas de vacinação facilitaram a vacinação em massa em todo o mundo. Os últimos surtos naturais de varíola ocorreram em 1975 na Índia e 1977 na Somália. A última fatalidade por varíola ocorreu em 1978, quando Janet Parker morreu. Segundo os investigadores, ela havia contraído varíola enquanto trabalhava como fotógrafa médica em um prédio onde funcionava o laboratório de varíola. 2 anos depois, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças anunciaram que a varíola havia sido oficialmente erradicada em 1980.
Último anúncio de cigarro na TV nos Estados Unidos, 1971. Exibido em 1º de janeiro de 1971, o último anúncio de cigarro na televisão americana veio meses depois que o presidente Richard Nixon assinou uma legislação que encerrou a prática. Durante a década de 1960, houve repetidos apelos para reduzir as taxas de tabagismo nos Estados Unidos por profissionais médicos e autoridades de saúde pública, com evidências cada vez maiores indicando que fumar causava sérios problemas de saúde. A Federal Trade Commission decidiu que os anunciantes precisavam alertar os consumidores sobre os perigos em 1964, quando o cirurgião-geral dos Estados Unidos divulgou um relatório em 1969 que relacionava baixas taxas de natalidade e tabagismo. O Congresso aprovou a Lei de Rotulagem e Publicidade de Cigarros. A lei assinada em abril de 1970 obrigava as empresas de cigarros a incluir advertências em suas embalagens. Também definiu 2 de janeiro de 1971 como o último dia em que um anúncio de televisão ou rádio seria veiculado para cigarros. A data era um compromisso que permitia a Virginia Slims anunciar no dia de Ano Novo. A chegada do último navio negreiro transatlântico nos Estados Unidos, 1860. O Clotilda foi o último navio negreiro conhecido a chegar aos Estados Unidos, trazendo ilegalmente cerca de 110 africanos escravizados para o Alabama em 1860. O Congresso havia proibido a importação de escravos para os Estados Unidos mais de 50 anos antes, um ato que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1808. Transportada a bordo do Clotilda, Matilda McCreary foi identificada como a última sobrevivente dessa viagem transatlântica. McCreary era, segundo a pesquisadora Anne Dirk, um membro dos povos Yorubás e tinha apenas 2 anos na época. McCreary, que faleceu em 1940, acompanhou sua mãe e 3 irmãs. McCreary conseguiu ficar com sua mãe, Grace, e uma de suas irmãs, Sally, mas nunca mais viu seus outros 2 irmãos depois que foram vendidos. Última vez que Alcatraz foi uma prisão funcional, 1963. Localizada na ilha do mesmo nome, Alcatraz, Alcatraz passou de instalação militar a penitenciária federal em 1934. Nos 29 anos seguintes, Alcatraz foi o lar de alguns dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Al Capone passou algum tempo em uma cela de Alcatraz, assim como Herbert Strode, o chamado Homem-Pássaro de Alcatraz. E a prisão de alta segurança foi o local de repetidas e mal-sucedidas tentativas de fuga. No final da década de 1950, Alcatraz provou ser muito caro para manter e operar. Como resultado, o governo decidiu fechá-lo e em 1963 os últimos presos foram removidos. O último dos 1.576 homens detidos na penitenciária de Alcatraz, o ladrão condenado Frank Wideman, subiu a bordo de um barco com guardas. Ele teria dito em sua saída: Alcatraz nunca foi bom para ninguém. Último voo do Concorde, 2003. O primeiro protótipo do Concorde voou em 1969, com o avião comercial introduzindo para viagens através do Atlântico em 1976. Desenvolvido através da cooperação de entidades britânicas e francesas, o Concorde foi projetado para voar a 1.350 milhas por hora e encurtar a viagem da Europa para os Estados Unidos para cerca de 3 horas e meia. Entre 1976 e 2003, o Concorde voou de Londres para Nova York, bem como para aeroportos em lugares como Paris e Edimburgo. Apenas 20 Concordes foram construídos. Eles exigiam um alto preço para subir a bordo, e os passageiros eram brindados com um serviço mais luxuoso que os céus amigáveis tinham a oferecer. Um acidente em julho de 2000 interrompeu as viagens do Concorde, mas os aviões supersônicos continuaram em serviço até outubro de 2003. Naquela época, a idade, as despesas e o declínio na popularidade dos aviões Concorde tornaram seu uso insustentável.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses eventos históricos surpreendentes? Qual chamou mais a sua atenção? Comente com a gente sua opinião sobre esses assuntos, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.